Olá, meu nome é Lilian Liang, eu sou jornalista e eu estou aqui com o Dr. Marco Túlio Sintra, que é o presidente da SBGG e presidente do CBGG 2025. Olá a todos, obrigado pela oportunidade dessa conversa com um assunto tão importante. Dr. Marco, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é, como presidente da SBGG, quais o senhor considera os principais desafios da geriatria e da gerontologia brasileiras? No sentido do envelhecimento da população e, mais especificamente, no quesito saúde da pessoa idosa. São vários desafios. Primeiro, nós temos um grande desafio da população envelhecer bem, ter um envelhecimento bem sucedido e comprimir a fragilidade, as incapacidades, quer dizer, se tornar dependente para idades mais extremas da vida. Que essas pessoas tenham uma condição de viver melhor. Nesse sentido, a SBGG tem lutado, trabalhado junto aos governantes, junto à sociedade, na necessidade de ter uma rede efetiva de assistência ao idoso, que as pessoas idosas sejam identificadas na atenção primária quanto à fragilidade, que exista uma rede para encaminhamento desse idoso frágil, para que ele receba um correto diagnóstico que está fazendo ele ter fragilidade e melhorar do que for possível esse quadro dele, porque ele tenha uma vida melhor, mais autônoma e mais independente e, com isso, melhor qualidade de vida. Quais são os principais destaques nessa edição e qual a importância da participação de empresas como Supera, focadas na prevenção e saúde do cérebro? O principal foco desse congresso, não tenha dúvida, que foi tecnologia. E não é por acaso. Nossas famílias estão envelhecendo, nós temos cada vez mais famílias nucleares, ou seja, pai, mãe, filho, ou famílias monoparentais, muitas vezes são mães cuidando de um único filho. E nesse sentido, nós não vamos ter o que nós temos hoje, que as famílias mais numerosas, com pessoas disponíveis para cuidar. Esse cuidado vai ser muitas vezes substituído pela tecnologia. O avanço tecnológico vai permitir as pessoas envelhecerem, mesmo que elas tenham incapacidade, que elas possam, se elas quiserem, permanecer mais tempo vivendo sozinhas, com a tecnologia suprindo as necessidades e permanecendo no celular, se isso for o interesse delas. E isso é muito importante. Mais que isso, o uso tecnológico vai permitir também que a gente possa estender o tempo que a pessoa com envelhecimento bem-sucedido e retardar o declínio. Então, o avanço tecnológico, ela é necessário, ela é revolucionária e ela vai mudar muito a qualidade de vida das pessoas idosas. E nesse sentido, o Supera, ele atua nessa parte de retardar o período que a pessoa está com perda de autonomia. Se a gente está trabalhando com a memória, com a cognição, nós estamos permitindo e nesse sentido que a pessoa fique mais tempo autônoma, porque o cognitivo dela está melhor. E a minha última pergunta como o senhor vê a atuação dos profissionais de saúde no sentido de contribuir para a melhora da qualidade de vida das pessoas que envelheceram e que vão envelhecer no país? Quando a gente fala que as pessoas estão envelhecendo e vão envelhecer, nós não estamos falando das pessoas idosas. Nós estamos falando das crianças, nós estamos falando dos adultos. Aí nós estamos falando de várias questões, de gravidezes planejadas e não traumáticas. Nós estamos falando de crianças que tiveram acesso universal à creche para serem estimulados e com acesso à alimentação de qualidade. Nós estamos falando de uma educação básica, com ensino integral de qualidade, com acesso à comida de qualidade, para que esses cérebros possam desenvolver e que o corpo também atinja o ápice de desenvolvimento. Nós estamos falando de acesso ao ensino superior, que uma população com maior nível de escolaridade vai ter trabalhos cognitivos melhores. Nós estamos falando de mobilidade urbana, que a pessoa possa trabalhar, mas ter tempo de cuidar de si, ir ao médico, fazer atividade física. Nós estamos falando também de melhoria de qualidade de vida, de condições dessas pessoas. É um grande desafio para um país que boa parte da população tem baixa renda, tem acesso, por exemplo, a uma boa alimentação. Alimentos processados são mais baratos do que legumes, por exemplo. Então, nós estamos falando de cuidado ao longo da vida. E, para completar, que os diagnósticos de hipertensão, diabetes e epidemia sejam feitos na casa dos 30 e 40. E não aos 60, aos 70, depois de um infarto, depois de um AVC ou depois da pessoa demenciada. Então, a gente está falando também de preparar melhor profissionais, não só da geriatria e da gerontologia, mas preparar profissionais para olhar também para a questão do envelhecimento. Envelhecimento envolve a vida toda, envolve todos os ciclos de vida. A pessoa tem que ser cuidada a vida toda bem para envelhecer bem. Mesmo que a pessoa tenha uma genética muito boa para a longevidade,
Se ela não tem bons hábitos de vida e não tem oportunidades, não é só viver menos, ela pode viver muito, mas com muitos período muito grande de capacidade. E aí, dessa maneira, nesse sentido, todos os profissionais de saúde têm que estar preparados para o envelhecimento e para cuidar bem do ser humano em todos os ciclos de vida dele. Aí sim, essa pessoa vai ter oportunidade e vai ter garantido o direito de ter um envelhecimento bem sucedido. Perfeito. Muito obrigada, doutor Eu que Marcos. agradeço muito a oportunidade, que é um assunto extremamente relevante.